Hello, Elton, graça e paz, Maranata. Bom, eu vou falar aqui rapidamente, tá? E espero que seja útil o que eu vou falar aqui nesse momento, tá? Vou colocar logo o estudo. Bom, então esse é o modelo de estudo Bíblia Fácil, né? Então eu vou ampliar aqui. E eu vou falar para você uma questão minha, como eu estudo, por exemplo. Esse vale para o Bíblia Fácil, vale para o Ouvindo a Voz de Deus, tá? Não sei se você, assim, eu acredito que você já tenha ouvido falar, mas caso não tenha, é o método chamado método texto-prova, né? Nossos estudos, eles são meio que baseados no método texto-prova, né? Para quem inspirou a Bíblia e para que ela serve. 2 Timóteo 3,16. Aí você vai lá em 2 Timóteo 3,16. E aí você vai ver, 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí você vai para a segunda pergunta. Quem escreveu a Bíblia? Hebreus 1:1, né? Aí você vai lá. Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, aí você olha a resposta aqui, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram inspirados por Deus, são válidos para nós hoje. A Bíblia é a norma pela qual deve ser pautada a nossa vida. Ela nos orienta quanto ao casamento feliz, educação dos filhos, como obter paz de espírito, como ter esperança diante deste mundo com tantos problemas. Veja que esse método, primeiro, ele não ensina a pessoa a demonstrar o que ela está falando. Como é que você vai chegar para uma pessoa e convencê-lo que a Bíblia foi inspirada por Deus unicamente usando 2 Timóteo 3,16? Não tem como. Quem escreveu a Bíblia? Hebreus 1, aí você vai lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Veja que isso é uma reunião de versos isolados, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é comparada aqui. Veja que você vai falar da Bíblia Sagrada e ao final do estudo a pessoa vai ter muito poucos elementos para realmente entender o que é a Bíblia Sagrada, né? Então, se pelo menos a gente pegar os versos dentro do seu contexto, sobre o que Paulo está falando no contexto de 2 Timóteo 3, o que Hebreus 1 fala, o que Salmo 119 fala, o que Atos 17 fala, pelo menos você vai buscar um contexto ali imediato, né, para se referir à Bíblia, né? Por mais que seja prazeroso, né, principalmente para quem está começando a estudar, em um país em que a gente não tem o hábito muitas vezes de ler com mais profundidade, a pessoa talvez ela tenha, na minha opinião, uma falsa impressão de que ela vai ter um conhecimento adequado da Bíblia ao final desse estudo, por exemplo, para se batizar, né? Eu acredito que, assim, se você olhar, é o tipo de estudo que quando a gente chega no final dele, a pessoa não sabe interpretar a Bíblia, ela não está apta a analisar a Bíblia dentro do seu contexto, ela não está apta a enfrentar, né, os problemas relacionados à interpretação por aí fora. Então, eu quando vou passar, por exemplo, quando eu fiz isso com Ouvindo a Voz de Deus, então eu pegava aqui isso aqui e lia dentro do contexto dele, pelo menos para a pessoa ter o hábito de estudar o contexto aqui, por exemplo, 2 Timóteo 3, né? Então, ele fala, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, tem que pegar basicamente o capítulo 3, né? Em que ele fala dos tempos trabalhosos, que os homens serão amantes de si mesmos, o que acontece com as pessoas. Paulo fala que como as pessoas serão pelo fato de se afastarem de Deus, e aí não irão avante. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, ou seja, o meu ensinamento, o modo de viver, intenção. Então você vai contextualizar, né? Perseguições, aflições, então você tem visto no nosso ensino, na nossa vida, como temos vivido, como também os que piamente querem viver em Jesus padecerão perseguições. E aí ele vai explicando, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Então ele está falando de alguém que desde criança conhece as escrituras e sabe o que a obediência ao que está contido ali representa na vida prática dessa pessoa.
E aí ele fala, toda a escritura é divinamente inspirada. Então aqui entra o primeiro ponto, por exemplo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, ou, como algumas traduções podem sugerir, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, como entender 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. É uma afirmação, ele está falando sobre um grupo de escritura que ele está dizendo que é divinamente inspirado, ou ele está dizendo que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo ponto, isso é a causa da crença de uma pessoa, ou isso foi a consequência, ou seja, foi considerando que antes desse verso as pessoas já acreditavam que os escritos de Gênesis a Malaquias eram inspirados, por que elas se baseavam, por que elas acreditavam? Então, isso possivelmente foi a consequência que levou Paulo a escrever isso, e não a causa dele acreditar na Bíblia. Ou seja, a intenção não era que a pessoa acreditasse que a Bíblia era inspirada só porque ele estava dizendo a partir desse momento, mas isso foi a consequência que ele chegou e que ele estava compartilhando com Timóteo, devido aos estudos que ele fez das Escrituras. Então, por exemplo, nós temos um livro chamado, nós não, né? Os cristãos têm em geral, não é adventista, né? Manual de Dúvidas, Manual de Dúvidas e, entre aspas, contradições da Bíblia, né? O nome é maior, mas eu não me lembro exatamente, em que ele fala, né? Como é que isso... e ele faz perguntas e esclarece as dúvidas a respeito da Bíblia. Nós temos, por exemplo, nós temos aqui respostas a objeções, né? Que é a Lógica da Fé, que é um livro curto e interessante, né? Que ele tem algumas reflexões sobre alguns questionamentos na Bíblia, em que eu acho que em termos de qualidade vão fornecer algo mais... que vão dar mais autonomia para o estudante da Bíblia, né? Vão fazer com que esse estudante tenha mais autonomia. Então, é a minha sugestão para você. Aqui estão algumas coisas sobre a Bíblia que eles colocam, né? Informações que, inclusive, podem sim ajudar as pessoas, né? Como entender a estrutura bíblica. Ela é dividida em capítulos e versículos. Nem sempre a divisão por capítulos e versículos ela vai estar adequadamente separada por temas, né? Às vezes um tema vai pegar a parte de um capítulo e vai até a parte de outro, e assim sucessivamente, né? Como estudar a Bíblia? Aí ele fala aqui, né? O que Jesus disse sobre a interpretação, o que Pedro disse sobre a interpretação da Bíblia. 2 Pedro 1,20. Veja que 2 Pedro 1,20 é um elemento muito curto, né? Então você pega lá 2 Pedro 1,20, né? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, o que é particular interpretação? Né? Veja que esse verso está dentro de um contexto, né? Então isso aqui é muito pouco. A Bíblia não deve ser interpretada segundo nossas ideias particulares. Sua interpretação deve seguir orientações que ela mesma oferece. Ao conjunto de regras que se deve usar na interpretação chamamos hermenêutica e tal. Veja que nós não temos elementos em 2 Pedro 20 para deduzir isso aqui que está sendo colocado na resposta. Como interpretava Jesus as Escrituras? Lucas 24, 27. Vamos lá em Lucas 24, 27, né? Eu tenho um estudo uma vez que eu comentei como eu entendo que a interpretação da Bíblia de Ellen White deve ser feita, né? Da lição da escola sabatina, a questão de contextualizar, né? Começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, veja que esse ainda foi um pouco, como ele é um pouco mais amplo no seu escopo, esse verso, ele ainda ajudou um pouco mais, né? Como Jesus interpretava as Escrituras, né? Jesus, depois de 3 anos e meio de ministério, teve a necessidade de explicar as Escrituras. No texto acima expunha-lhes, vem do grego hermeno, fazer hermenêutica através, ou seja, Jesus procurou interpretar as Escrituras e fez isso percorrendo vários livros da Bíblia. Assim, uma primeira regra deveria ser buscar em vários livros o que é dito sobre um tema, Isaías 28, 10. Aí você vai lá em Isaías 28, 10. Isaías 28, 10.
Veja que ele está falando aqui, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará esse povo, ao qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Veja que esse verso, no seu significado original, ele não tem intenção alguma de explicar qual é o procedimento correto para a interpretação da Bíblia. Esse verso está dizendo outra coisa, o significado de interpretação dele. Isso aqui é Isaías 28:10, né, que nós pegamos, que é o capítulo 28 de Isaías, né? Às vezes dá umas coisas estranhas aqui mas é o capítulo, Isaías 28, né? Então, se você for pegar, por exemplo, na tradução interlinear, Isaías 28:10, inclusive, eu até tem uma opção muito boa nessa Bíblia em paralelo, que você pode colocar outras versões. Então, por exemplo, se você colocar aqui a linguagem de hoje, né? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá, né? Seria mais ou menos uma tradução idiomática do texto, né? Ele está falando, isso é o beabá, isso não é isso aqui é o beabá das escrituras, né? Tem muito mais envolvido, né? Então, inclusive no original, Isaías 28, então ele vai daqui para cá, 28, vou pegar o verso 10 aqui. No original, ele está assim, né? 28, 5. Eu preciso treinar mais. Aqui. E aí ele diz assim, ó. Veja que a pergunta está assim, ó, no 9, né? E ao arrancado dos seios, então, os desmamados de leite, desbocados de seios. Aí veja como ele fala no verso 10. Porque tsal, latsal, tsal, latsal. Veja que ele nem traduz, ele coloca como forma, como se fosse algo impronunciável, impraticável, né? Kau, lakau, kau, lakau. Zeer sham, zeer sham. Porque em gagueiras de lábio e em língua falará outra ao povo. Então veja, a intenção do profeta não era ensinar as pessoas como interpretar as escrituras. Aqui eles é como se ele estivesse dizendo assim que teria que tratar essas pessoas como crianças, devido à forma como elas agem. Deveria começar pelo beabá, né? E aí foi traduzido esse verso de forma idiomática, né? A palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E aí se criou essa ideia errônea na igreja de que você reunir versos isolados, como nesse caso aqui, como nesses casos que nós temos no nosso estudo, seria o equivalente a produzir um estudo bíblico. Um pouco aqui, um pouco ali, então eu pego um verso isolado aqui, um verso isolado ali, 2 versos isolados aqui e ali, e aí eu consigo montar um estudo. E quando você vai estudar as escrituras, e você começa a ver as dificuldades das escrituras, você vê que isso é ruim, que a nossa igreja, as pessoas, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas que têm o hábito de estudar dessa forma, passam-se décadas e as pessoas não sabem interpretar as escrituras, porque veja que é relativamente simples você derrubar isso aqui, né? Quando você começa a contextualizar, muitas vezes você vê que a coisa não é bem assim, ela tem certas dificuldades que não estão sendo elencadas aqui no texto, né? E isso não ajuda muito. Então eu sugiro um estudo mais aprofundado, né? Por exemplo, quantos deuses existem, né? Deuteronômio 6:4, né? Então vamos lá em Deuteronômio 6:4, né? E assim a gente finaliza para não ficar muito grande, tá? Para não prejudicar você também.
Então vamos lá, Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Quem é o Senhor nosso Deus? Quem é o único Senhor? Né? Ouve, ó Israel, Yud He Vav He é um só Yud He Vav He, né? E aí o texto diz assim ainda: a palavra um no texto hebraico é errado, que significa unidade composta. E entendemos melhor essa passagem no contexto de Gênesis 2:24, que menciona que um homem e uma mulher tornam-se uma só carne mediante o casamento. Ou seja, são duas pessoas que se unem e possuem o mesmo sentimento e propósito. Isso aqui está falando sobre a Trindade, né? Quem são as pessoas da Trindade? Mateus 28:19. Veja que existe uma disputa muito grande sobre o Deuteronômio 6:4. Esse plural indica que haveriam mais de um ser compondo Deus, né? Um só Senhor. Então esse senhorio é dividido em mais de um ser, né? Eu posso usar o Novo Testamento para confirmar, para estabelecer uma doutrina que não esteja determinada no chamado Antigo Testamento. É simples assim. Quantos deuses existem? Aqui está falando que existe só um Deus. Então só existe Deus. Então já começaria o primeiro erro: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se há um Deus, então eu não posso, quando eu vou me referir aos três ao mesmo tempo, dizer há um só Deus: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Peraí, há um só Deus e eu chamo os três de Deus em separado? Se eu chamo cada um de Deus em separado, quando os três estão juntos, então eu tenho três deuses. Não, mas é 1 vezes 1 vezes 1. Bom, multiplicação é relação de potência, de potência não no sentido de potenciação, é o sentido de poder, de você fortalecer. Quantas vezes aquele 1 vai aparecer? 1 vezes 1 vezes 1, eu estou dizendo que 1 vai aparecer uma vez só. Então, eu não posso usar a multiplicação para dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só Deus. Não faz sentido. Eu posso dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são divinos, todos eles têm os mesmos atributos, não é? Mas na hora que eu vou falar dos três em conjunto, eu não preciso falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso dá a ideia de três deuses, realmente fica confuso. Então eu devo falar, se há um só Deus, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Entendeu? E esses versos que estão aqui, Êxodo 34, 6 e 7, João 3,16, Isaías 9,6, Miqueias 5,2, João 20:28, Gênesis 1:2, né? O Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Isso prova que o Espírito Santo é um ser diferente do Pai? Ou que o Espírito Santo não seja o próprio Espírito do Pai se manifestando? Não prova. Então veja, a pessoa vai sair... esqueci de colocar o estudo aqui. Então veja, quem são as três pessoas da Trindade? Ele vai em Mateus 18:19, e aí ele pega Êxodo, Isaías e Gênesis. Veja, isso é quase nada para você revelar que existe uma Trindade. A Trindade é praticamente a doutrina mais difícil que nós temos para defender nas Escrituras, né? Ou seja, isso tudo está longe, muito longe, de realmente auxiliar, mesmo que eu contextualizar, né? É lógico que eu já fiz estudo sobre isso, contextualizei, mas assim, sempre que eu vou estudar isso com uma pessoa, eu deixo muito explícito para ela que eu estou longe de demonstrar para ela que existe uma Trindade, simplesmente pegando esses versos isolados aqui, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, está falando do Pai, para que deu seu Filho unigênito. Bom, vamos lá. Isaías 9,6, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem Isaías está falando, né? Sobre quem Isaías 9 está falando, né? Isaías 9, ele está realmente falando sobre Jesus, né? A terra foi angustiada, o povo que andava em trevas viu uma luz, tu multiplicaste a nação, tu quebraste o jugo da sua carga, todo o calçado que levava o guerreiro, porque o menino nos nasceu, né? O filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Do aumento desse principado da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Todo esse povo saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração diz, os tijolos caíram, porque o Senhor suscitará contra ele adversários. Pela frente virão os sírios. Todavia esse povo não se voltou para quem os feria. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, o Senhor não se regozija nos seus jovens. Então veja, será que o contexto aqui permite dizer que esse texto está falando sobre um Messias aqui no meio de toda essa fala?
permite dizer que o texto realmente está falando sobre o Messias, então veja que é muito... Então veja que aqui a gente tem algumas dificuldades que elas não vão ser sanadas com isso, né? Então, na minha visão, assim, passar esse tipo de estudo, a pessoa vai ter uma falsa impressão, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você pega um verso isolado. Bom, o Espírito de Deus, aqui tá, mas se Deus é um Espírito, como a Bíblia diz, né? Como o próprio Jesus fala, Deus é um Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas se Deus é um Espírito, o Espírito de Deus pode simplesmente dizer que o próprio Deus estava pairando ali, e não que ele tenha um Espírito que saia dele e paire, né? O Espírito de Deus pode se referir ao próprio, poderia ter se referido ao próprio Pai. Como é que eu resolvo tudo isso? Então veja que é complicado, assim, passar esse tipo de estudo, porque depois que você começa a estudar, depois que você começa a ver, e eu tenho passado estudos assim, mas eu tenho feito essas perguntas com as pessoas e comentado com elas e mostrado a dificuldade que existe na interpretação. Eu acho, na minha opinião, eu acho mais honesto e coerente da minha parte mostrar para ela que existem dificuldades de interpretação, né? Miqueias 5:2, né? Você vai lá em Miqueias 5:2 para falar da Trindade, por exemplo, fala de Jesus, né? Agora junta-te, ó tropas, em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós. Esse é o contexto, né, imediato, né? O primeiro verso de: ferirão com a vara na face ao juiz de Israel, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto, tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele permanecerá, apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor do seu Deus. Eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E essa será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, quando pisar em nosso palácio, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes. Veja aqui, primeiro, que o contexto aqui já é um contexto um tanto difícil, né? E assim, o fato de sair daqui o que sairá Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, quer dizer, ele está falando de um outro ser além do Pai aqui, né? Que é eterno, está falando de um nascimento aqui. Como é que eu chego a essa conclusão? Então veja, é uma simplificação de textos complexos, né? Então, eu vejo que a igreja, João 20:28, e assim, agora a gente encerra mesmo. João 20:28. João 20:28, ele está falando aqui sobre o que ele chama de Deus Filho, né? Então assim, veja que já é um absurdo você falar para a pessoa que existe um só Deus e no mesmo texto você dizer assim: olha, eu vou mostrar para você que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e que ainda assim eu não estou falando de 3 deuses, eu estou falando de um Deus só. Isso não faz sentido, né? Agora, se eu disser, há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles em conjuntos, eles são apenas um Deus. E cada um em separado, eles são divinos no sentido de que eles têm onisciência, onipotência, onipresença, mas eles individualmente, eles não se comportam como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Eles individualmente, eles se comportam como Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são um só Deus. Veja que são complicações que nós temos e que João 20, e assim a gente vai terminar realmente agora. João 20:28, né? E Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu, não é? Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram, não é? Então, o que ele está se referindo, né? Então, quando ele está falando de um individualmente, então ele se refere a Deus, porque ele representa a própria divindade na terra. Mas e quando os 3 estão juntos? Eu me refiro a cada um como um Deus, e ainda assim digo que eles são um só Deus, né? E veja, isso seria uma prova cabal de que Jesus é Deus, e aqui ele estava realmente falando
as duas falas são dirigidas a Jesus, ou quando ele fala Senhor meu, ele se dirige a Jesus, e quando ele fala Deus meu, ele está se referindo ao Pai, assim como acho que os testemunhos de Jeová colocam, né, e comentam, né? Ele fala Senhor meu se referindo a Jesus, e Deus meu se referindo ao Pai, ele está se referindo à mesma pessoa. Então é claro que nós temos que mostrar nossas crenças para as pessoas, mas eu acredito que nesses estudos, por isso que é tão importante o nosso preparo, né? Você vai ver essas determinadas dificuldades, né? Os três participam na criação, os três unidos no plano da salvação. Veja, nós temos um livro inteiro em que é dito o seguinte, que é o livro da Trindade, né? Foi feito por três teólogos aí da Igreja Adventista. Eles falam assim, os textos sugerem fortemente, o texto dá a entender fortemente, e aí eu acho que é até temerário eu pegar essa reunião de versos isolados, diga-se de passagem, nenhum deles está sendo analisado dentro do seu contexto, e eu dizer para a pessoa que depois disso ela está apta a acreditar na Trindade, né? Então, veja que são coisas um tanto difíceis, tá? São coisas um tanto complicadas, você pegar, compromisso, creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma unidade de três pessoas divinas e distintas, o mesmo problema, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí eu digo para a pessoa que é um só Deus, né? Desejo dar a Deus a prioridade em minha vida. Quer dizer, baseado nisso aqui, eu tenho como cobrar de uma pessoa, baseado nessa reunião de textos isolados, né? Que é o estudo sobre a Trindade, eu tenho como cobrar de uma pessoa o compromisso de que ela vai crer no Pai, no Filho e Espírito Santo, que é uma unidade de três pessoas divinas e coeternas, sendo que ela não analisou nenhum contexto de cada verso aqui, e que provavelmente se ela for conversar com um antitrinitariano, né, quanto mais estudado for o antitrinitariano, mais dificuldades ela vai ter. Acho que você já deve ter visto debates aí sobre a Trindade na internet, né? Então veja, eu acho que é melhor, assim, se a pessoa realmente tiver interesse, ela vai ter até paciência de estudar. O que eu sugiro para você? Você pode pegar um desses estudos, mandar para ela pela internet, por exemplo, né? Pode mandar para ela pela internet aí, falar para a pessoa ir estudando, e no momento em que estou até colocando aqui, tá? Você pode mandar para a pessoa e falar para a pessoa estudar, ensinar dentro do possível essa pessoa a estudar dentro do contexto, analisar o contexto, e obviamente isso vai gerar dúvidas na cabeça dessa pessoa, se ela realmente for estudar. E aí você conversa com ela, você vai explicando, né? Então, basicamente é isso, tá? Espero que ajude aí. Eu vejo que o estudo é algo geralmente difícil nesse sentido, porque a gente tem essas questões. Eu não vejo esses estudos como estudos que preparam a pessoa, tá? Nenhum deles, tá? Se você for pegar aqui o estudo sobre o pecado, né? A origem do mal, o pecado no céu. Quem foi o primeiro ser que pecou? O grande conflito entre o bem e o mal surgiu no coração de Lúcifer, o anjo que era perfeito e que almejou ser igual ao Altíssimo. Pega Isaías 14. Cara, nenhum desses versos cita Lúcifer por nome, assim, no sentido de dizer que esses versos são dados a Lúcifer, né? Assim, Ezequiel é dado, se não me engano, para o rei de Tiro, e Isaías para o rei de Babilônia. Então, assim, o que eu posso fazer é aplicar esses versos a Satanás, mas eu não posso aplicar do nada, né? Porque isso seria adaptar a Bíblia a uma crença pré-concebida.
e não confirmar pela Bíblia uma crença. Então, Ezequiel 28, 14 a 17, Isaías 14, 12 a 14, eles estão em um contexto em que Deus está dando advertência para dois reis terrestres, né? Um profecia contra o rei de Tiro e outro, se não me engano, profecia contra o rei de Babilônia. Então, assim, o máximo que eu posso fazer é uma aplicação desse texto ao ser que nós entendemos como Satanás, e para isso eu precisaria eu tenho até vídeo aqui sobre o adversário opositor, tá? Que eu criei justamente para falar desse estudo, em que eu pego ali, eu comento alguma coisa sobre isso, e eu pego lá o livro de Jó, comento alguma coisa, né? E a partir desse comentário, aí eu falo da aplicação que poderia ser feita desse texto a Satanás. Mas você vê que, infelizmente, eu não estou dizendo com isso que eu disse que eu não creio em Ellen White, tá? Mas assim, infelizmente a nossa igreja, muitas vezes quando ela pega esses textos, elas estão mais baseadas muitas vezes nos comentários de Ellen White a respeito do assunto do que numa hermenêutica, numa exegese, numa hermenêutica aprofundadas do texto, tá? Então eu acho que qualquer estudioso que estude o contexto de Ezequiel 28 e Isaías 14, ele vai perceber que esse texto não está sendo falado diretamente a Satanás. Ele está falando a dois reis terrestres. E aí, nesse exagero, né, nessas hipérboles, nós podemos fazer uma aplicação a um ser aí que tenha se desgarrado, né? Mas então, e por aí afora, tá? Mas eu espero que ajude. Eu vou colocar esse aqui no particular aqui do YouTube, mandar para você. Espero que seja útil aí para de alguma forma esse alerta. Assim, a minha posição, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade e nada disso, tá? Mas assim, eu não vejo firmeza nesses estudos, tá? Ouvindo a voz de Deus, Bíblia Fácil, por aí afora. O Nisto Cremos, pelo menos ainda tem os comentários um pouco a mais sobre as nossas crenças, né? Então dá para você trabalhar um pouco mais com os textos, né? Então assim, eu não vejo nem como introdutórios esse estudo, por isso que eu busco contextualizar tanto. Eu tenho uma série aqui, tá? Nas minhas playlists aqui, eu tenho uma série do Ouvindo a Voz de Deus, tá? Que foi bem inicial que eu fiz, e eu busquei usar e fazer o melhor que eu pude para fazer um estudo um pouco mais aprofundado com as pessoas. Eu tenho vídeos também sobre o Interpretando as Escrituras, que é um livro da igreja, tá? Que são livros mais, vou dizer assim, livros mais fortes. E aí eu vou te passar, tá? São 28 estudos bíblicos do Ouvindo a Voz de Deus. É o método que eu uso Aí eu vou te passar aqui, ela é o início da playlist do Ouvindo a Voz de Deus, tá? E espero que possa aí dar alguma orientação, né? Se não der também, se você vê que não vai estar com o nome Estudo 1, mas é a playlist, tá? Se você clicar, provavelmente vai te levar na playlist. E se não te levar, tá? E se não te levar, eu tenho aqui, e assim, no que precisar, a gente está aqui para aprender junto, tá? Mas eu espero ter ajudado de alguma forma aí. Deus abençoe, grande abraço, tá bom?